Sogra ajudou minha esposa a me trair. Expus as duas na frente de todos na igreja. Minha esposa está me traindo. Descobri isso muito recentemente e estou bastante chocado com o quão calmo me sinto depois de descobrir isso. Não só ela está me traindo, mas descobri que minha própria sogra tem tido um papel muito grande na traição dela comigo. Isso não parece real para mim quando falo desse jeito, mas se você souber algumas das coisas que aconteceram durante nosso casamento e até mesmo antes, quando estávamos namorando, isso vai fazer muito mais sentido. Eu realmente preciso de alguém para conversar sobre tudo isso. Então, essa é minha primeira escolha. Tenho 32 anos agora, mas conheci Georgia, de 31 anos, quando ambos tínhamos 18 anos. Estávamos no último ano do ensino médio e os times de futebol americano das nossas escolas jogaram um contra o outro. Fui à escola dela, vi ela e senti como se tivesse me apaixonado instantaneamente. Quis falar com ela, mesmo que nossas escolas fossem adversárias naquela noite. Ela foi super doce e a partir daí peguei o número dela e disse que manteria contato. O que fiz? Foi fácil conseguir o número dela, mas contar meus sentimentos demorou um pouco. Cerca de um ano completo depois que nos conhecemos. No entanto, correu perfeitamente. Ela me disse que sentia o mesmo por mim há tanto tempo e a partir daí começamos a namorar. Ela foi para a faculdade bem rápido e, embora tenha demorado um pouco para mim, eventualmente também fui para a faculdade. Pedi ela em casamento quando eu tinha 26 anos e ela 25, e ela disse sim. Ficamos noivos por menos de um ano antes de finalmente nos casarmos de verdade. No entanto, antes de chegarmos a esse ponto, eu já sabia que a mãe dela me odiava. Não sei porquê. Eu sempre fui incrivelmente educado, mas ela simplesmente não se incomodava em ser educada ou gentil comigo. Ela me tratava como se eu estivesse abaixo da filha dela, e foi só muito mais tarde que percebi que era exatamente isso que ela sentia. Não é como se a família dela fosse particularmente rica ou tivesse alguma herança única. Gente comum de classe média alta. Minha família certamente não se classificava assim, mas nunca tivemos dificuldades reais, o que é algo pelo qual sou grato. Ainda assim não parecia suficiente para ela. Ela queria o melhor para a filha, não o que a filha queria. Posso entender pais não aprovarem parceiros quando esses parceiros têm características obviamente ruins ou se sentem que aquela pessoa não vai fazer muito com o futuro, mas nunca foi o meu caso. Sempre fui esforçado, e mesmo que não esteja onde quero estar, estou caminhando para lá. Durante todo o tempo que namoramos, e mesmo depois que nos casamos, a mãe dela nunca pareceu feliz pelos dois. Ela falava sobre ex-namorados da filha na minha presença. Dizia como um deles acabou jogando futebol profissional ou outro que tem o próprio negócio. Conversei com George em muitas ocasiões, dizendo para ela colocar a mãe no lugar, porque se eu tivesse que ser o único a fazer isso, acabaria ficando muito feio. Ela me disse que tinha conversado com a mãe várias vezes, mas mesmo depois disso, ainda haveria incidentes. O pai dela era um cara legal. Ele não agia como a mãe agia e parecia gostar de mim, o que acho que foi suficiente para eu realmente ficar por perto. Se ambos os pais dela fossem iguais, prometo que teria ido embora. Então, com tudo que disse até agora, acho que está claro que a mãe dela basicamente me odeia. E se acabássemos divorciados, seria tudo o que ela esperava. Também está claro que ela faria o que pudesse para garantir que a filha acabasse com alguém que ela considerasse melhor do que eu. É exatamente por isso que minha sogra ajudou minha esposa a me trair. Descobri principalmente por estar muito desconfiado de uma cena que presenciei. Tinha deixado Georgia na casa dos pais e deveria voltar para buscá-la. Temos apenas um carro, não por causa de dinheiro, mas porque ela simplesmente não sabe dirigir. Recebi a frieza usual da minha sogra quando a deixei, e esperava isso quando voltasse para buscá-la. No entanto, essa frieza não estava lá. Ela continuava sorrindo, e parecia bem arrogante para mim. Quando entrei, havia outra pessoa lá. Era um homem e todos estavam conversando como se fossem familiares um do outro. No entanto, quando entrei, notei que Georgia tinha menos a dizer. O cara ainda estava falando. Ele olhou para mim quando entrei. Minha sogra apresentou o cara como Derek e mencionou como ele é dono de algumas academias e era um dos amigos de infância de Georgia. Me apresentei a ele, deixando claro que eu era o marido dela. Disse isso não de forma possessiva, mas simplesmente porque era um detalhe natural a adicionar, já que ele a conhecia e essa era a minha conexão com ela. A resposta dele foi que ele sabia e que foi um prazer me conhecer. Quando saímos, perguntei a Georgia por que a mãe dela estava agindo tão estranha. Ela estava sorrindo para mim com arrogância em vez de ser uma bruxa como geralmente era. Ela alegou que não tinha notado isso e percebi que a própria Georgia estava agindo estranha. Ela não estava tão falante quanto normalmente era. Perguntei se algo estava errado, mas ela disse que não. Alegou que estava perfeitamente bem. Depois daquele dia, durante o mês seguinte, Georgia foi à casa dos pais 4 vezes, o que era muito mais do que o normal. Nessas vezes, ela me disse que iria pegar um Uber ou pedir para o pai deixá-la, então eu não precisava me preocupar. Isso era melhor para mim porque a casa dos pais dela ficava a cerca de 40 minutos de distância. Notei que toda vez que ela voltava, simplesmente não parecia certa. Parecia que havia algo em sua mente, mas ela estava fazendo um bom trabalho escondendo o que quer que fosse. Como sempre, perguntei o que estava acontecendo, mas ela alegou que não era nada, e me cansei disso, então a deixei em paz. Perguntei por que ela estava
estava indo à casa dos pais com mais frequência do que normalmente fazia, porque na maioria dos meses era 1 ou 2 vezes, e de repente ela estava lá quase toda semana. Não posso ir ver meus pais? Há algo suspeito em eu visitar meus pais? Foi a resposta dela. Parecia muito carregada, especialmente porque meu tom era curioso. Não tinha uma gota de acusação porque minha mente nem estava pensando em nada estranho. Mal tinha pensado no cara Derek desde o dia que o vi. Naquele ponto, eu ainda tinha zero suspeita de traição. A questão é que a resposta dela, que foi mais defensiva do que eu esperava, foi o que me fez pensar que talvez houvesse algo mais acontecendo. Lembrei que da última vez que estive lá, vi Derek e vi a mãe dela sorrindo como se soubesse algo que eu não sabia. Para alguém que basicamente me odiava, eu sabia que ela só pareceria arrogante se estivesse ganhando de alguma forma. Minha esposa estava indo lá muito, e comecei a me perguntar se Derek estava lá toda vez que ela ia. Percebi que fazia sentido porque a mãe dela não gostava de mim e certamente não respeitaria nosso casamento se encontrasse alguém que achasse mais adequado para a filha. Foi quando me ocorreu que minha sogra provavelmente estava arranjando encontros para colocar minha esposa com Derek ou talvez até outros prospectos que ela estava alternando. Sabia que teria que descobrir o que estava acontecendo. Na próxima vez que ela quis visitar a família, disse para deixar eu dirigir. Ela estava bastante insistente que eu não precisava me preocupar com isso, mas insisti que queria, especialmente porque tinha algumas coisas para fazer. Não havia como ela me impedir de ir a menos que realmente quisesse parecer que estava escondendo algo. Então, ela cedeu e eu a levei. Quando cheguei, notei um carro que não reconheci, mas quando entrei, não vi ninguém em comum. Tinha bastante certeza de que da última vez que estive lá, tinha visto o mesmo modelo de carro. Então, me fez presumir que era de Derek e ele estava em algum lugar da casa. Como meus assuntos geralmente são apenas no lado de fora, na sala ou na cozinha, não é como se eu pudesse ter procurado a casa inteira. A sogra ainda estava agindo com arrogância e conversando comigo inocentemente, mas de forma muito condescendente. Não aguentei por muito mais tempo, então saí assim que pude. No entanto, tirei uma foto da placa do carro que estava estacionado lá. Quando cheguei em casa, procurei um detetive particular e o contratei na hora. Enviei o número da placa porque tudo o que eu realmente precisava era de um nome. Ele confirmou que pertencia a um Derek, e foi tudo o que precisei ver. Me recusei a acreditar que nas 2 vezes que fui lá, Derek também estava lá por coincidência. Sabia que algo estava acontecendo e teria que descobrir por mim mesmo. Assumi que ela estava sendo preparada com Derek e ela estava realmente topando. Essa era a minha suposição. É por isso que ela continuava indo lá feliz. Pessoal, a história está ficando pesada agora. Me conta aqui nos comentários, você já desconfiou de alguém assim? E não esquece de deixar o like se você está acompanhando. Quando tive a chance de checar o celular dela, descobri que na verdade era de alguma forma pior do que isso. Queria perder a cabeça quando olhei suas mensagens com a mãe. Elas estavam falando sobre Derek. Minha sogra perguntou a Georgia se ela tinha certeza ainda, e Georgia disse que não conseguia dizer, mas estava se aquecendo a ele. Minha sogra estava muito feliz em ver isso. Viu, eu te disse que você gostaria dele. Era exatamente como eu pensava. Ela estava tentando juntá-la com Derek. Em um flash, ficou muito pior porque me deparei com uma linha onde a mãe perguntou, mas ele foi bom, né? Qual é o tamanho dele lá embaixo? Quase não acreditei que li aquilo direito, mas soube que tinha quando Georgia respondeu que ele era ótimo e perfeitamente do tamanho certo. Tive que tentar reler para ter certeza de que não estava falando sobre mim. Tentei, mas era 100% sobre Derek, e isso me matou. Esperava apenas descobrir o que estava acontecendo, especialmente em torno de Derek. Só queria que fosse que a mãe entusiasmada estava tentando juntá-la com alguém, mas descobri que ela tinha ficado com ele. Quando olhei suas conversas com o próprio Derek, foi ainda pior. Nem era tudo de conteúdo íntimo. Essas partes estavam lá com certeza, mas o que realmente doeu foi o fato de haver tantas partes onde soava como costumávamos conversar. Para mim, parecia que Georgia realmente gostava de conversar com ele. Ela já estava me deixando de lado e eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo, porque não há como ela ter espaço para nós dois. Me machucou tanto porque nem sei para onde ir a partir daqui. É uma coisa saber que sua esposa está ficando com outra pessoa, mas descobrir que não só ela está ficando com outra pessoa, mas também está se aproximando mais dele, provavelmente com um plano de se divorciar de você e casar com um cara novo. Dói. Dói muito. E o que torna ainda pior é que quando me divorciar dela, vai ser uma vitória. Vai ser uma vitória para ela e a mãe dela porque só a liberta para ficar com Derek. A mãe dela nunca gostou de mim de qualquer jeito, então ela provavelmente vai dar um salto mortal. Como acabei em uma posição tão péssima? Fiz tudo certo. Como acabei aqui? Me pergunto se deveria ter deixado uma sogra ruim ser um motivo para terminar. Talvez esse tenha sido meu grande erro em tudo isso. Deveria ter simplesmente deixado ela naquele ponto. Meu raciocínio foi que a mãe dela não estaria aqui para sempre. Não queria deixá-la ir por causa de um amor verdadeiro, por causa de alguém tentando frustrá-lo. Mas neste caso, acho que não era amor verdadeiro se é tão fácil para a pessoa que chamo de esposa seguir em frente e ficar com outra pessoa. Independentemente de ser uma boa escolha ou não, vou terminar as coisas. Acho que deveria focar no que é melhor para mim e não no que o outro lado considera uma vitória. Me sinto tão sozinho nisso porque minha sogra finalmente venceu. E em vez de minha esposa estar comigo nisso, ela está do outro lado. Bem, acho que a vida é péssima às vezes. Atualização. Olá a todos. Sei que essa atualização está muito atrasada. Muita coisa tem acontecido e, para ser honesto, praticamente esqueci que fiz o primeiro post. Tenho estado tão ocupado com a vida. Finalmente cheguei a um ponto onde posso respirar novamente. E mesmo que não seja tudo flores para mim,
sim, sei que vou melhorar. Tudo que realmente preciso é tempo. Me divorciei de Georgia. Tive que fazer isso. E isso foi finalizado. Mas antes de entrar nisso, tenho certeza de que há algum interesse em exatamente como a confrontei. Parte de mim queria confrontá-la junto com minha sogra, mas percebi que isso não ia me ajudar de forma alguma. Minha sogra acabaria me provocando e eu não queria perder a calma. Em um dos dias em que ela voltou da casa dos pais, disse a ela que sabia exatamente o que ela estava fazendo lá. Ela congelou e olhou para mim de repente, e me perguntou do que eu estava falando. Disse a ela que tinha sido ignorante por muito tempo, mas sabia a verdade naquele momento e só precisava que ela fosse honesta comigo. Sabia tudo sobre Derek e simplesmente queria saber por que ela tinha decidido me trair com ele. Mas ela disse que não tinha me traído. Disse que sabia que era errado, mas começou a conversar com ele simplesmente para tirar a mãe de cima dela. Disse a ela que sabia que aquilo não era verdade. Deixei ela saber que tinha lido as mensagens dela com a mãe e com Derek, então sabia a extensão completa das coisas. Ela não tinha muito a dizer naquele ponto porque sua defesa desmoronou em um segundo. Balancei a cabeça. Lembrei ela de todas as promessas que tínhamos feito juntos, os lugares que queríamos viajar, as coisas que queríamos alcançar, os votos que tínhamos feito. Me machucou tanto porque percebi quão real uma separação ia ser naquele momento. Naquela hora, percebi o quão pouco eu podia confiar nela se ela não se importava o suficiente com todas aquelas coisas que escolheu me substituir por outra pessoa. Ela estava chorando muito. Me disse que não tinha intenção de me machucar. Realmente começou como ela apenas tentando agradar a mãe, mas ela percebeu que Derek era na verdade um cara legal. Isso não a fez me amar menos, e ela desejava que eu pudesse saber o quão conflitante ela se sentiu porque se sentiu presa entre nós dois. Disse a ela que poderia parar de falar naquele ponto. Acreditei que ela poderia estar sendo honesta ali, mas não era honestidade que eu queria ouvir, que ela amava nós dois ao mesmo tempo. Quão patético é isso? Só me deixou bravo. Deixei ela saber que íamos nos separar. Ela começou a implorar, mas disse a ela que era a última coisa que queria ouvir. Ela estava dividida entre nós dois, e eu a ajudei a tomar sua decisão. Ela poderia ficar com ele. Ela já tinha ficado com ele, e isso deixaria a mãe feliz. Então não havia razão para ela não ir em frente. Naquele ponto, ela estava chorando muito. Ela realmente percebeu naquele momento que tinha feito a escolha errada, e fiquei feliz. Não eram lágrimas falsas. Ajudei ela a fazer as malas e disse a ela que poderia ir para a casa dos pais. A mãe dela ficaria super feliz em recebê-la. Ela saiu de casa naquela noite, avançando para o resultado do divórcio. Mesmo que eu a tenha expulsado de casa, ela ficou com ela. Consegui minha parte, o que é pelo menos uma boa consolação. Não há pensão alimentícia também, o que sou sortudo. Só odeio o fato de que minha vida foi arrancada de uma casa que tinha chegado a amar, mas talvez seja melhor que eu não mor mais lá. Muitas memórias. Eventualmente me estabeleci em outro lugar, e quando fiz isso, simplesmente tive um impulso repentino de ser uma pessoa má. Não tinha planejado vingança, mas queria fazer algo para pelo menos devolver um pouco da dor que senti. Meu plano era extremamente simples e, para ser honesto, bem básico, mas não queria fazer nada mais do que isso. Não queria fazer nada que se transformasse em mais do que tinha que ser. Era simples para mim. Apareci na igreja que a família dela frequentava. Esperei durante a maior parte do culto, sentado na galeria, e avistei ela e os pais lá. Um segundo depois que o culto terminou, me levantei no topo da minha voz, nomeei ela e a mãe enquanto apontava para elas e disse para toda a igreja que elas tinham se unido para Georgia me trair. Houve um murmúrio alto e todos se viraram para olhar para mim, mas continuei, o mais brevemente que pude. Expliquei que eu era o ex-marido dela e a sogra tinha convencido ela a me substituir por outro homem e que ela tinha ficado com aquele homem enquanto ainda era casada comigo. Naquele ponto, algumas pessoas tentaram me fazer sentar, mas eu não ia ser dominado tão facilmente. Repeti os detalhes caso alguns deles pudessem não ter ouvido bem o suficiente. Fiz questão de que a igreja soubesse que as duas não podiam ser confiadas e que eram pessoas pecaminosas. Nem sou religioso, mas a família dela realmente sabia que isso ia machucá-los muito. O pai dela foi um dano colateral infeliz em tudo isso, mas não fiquei pensando muito nisso. Não demorou muito antes de eu ser praticamente contido por um monte de pessoas tentando me levar para fora da igreja. Enquanto me levavam, gritei para as pessoas checarem o mural de avisos já que tinha colado as capturas de tela impressas das conversas dela com a mãe. Basicamente me carregaram para fora da propriedade e fiquei lá na calçada. Vi algumas pessoas checarem o mural e curiosamente, uma ou duas mulheres mais velhas vieram conversar comigo para perguntar o que tinha acontecido. Assumi que eram as mulheres mais conhecidas por fofoca. Expliquei tudo a elas em detalhes. Quando alguns dos homens as viram conversando comigo, me mandaram embora agressivamente. Teria ficado por perto já que naquele ponto estava na calçada, mas percebi que tinha feito cena suficiente. Na verdade, me senti bem envergonhado de mim mesmo naquele ponto. Então, fui embora. A sogra me ligou cerca de 5 vezes e me recusei a atender. Ela deixou suas intenções conhecidas nas mensagens que me enviou, me xingando bem feio. Disse a ela que não estava agindo de forma muito cristã, e isso só a deixou ainda mais irritada. Ela alegou que inventei mentiras e tinha arruinado as reputações que ela passou anos construindo. Não respondi a isso. Engraçado o suficiente, isso me deu só um pouco mais de energia para conseguir minha vingança. Então, adicionei todos os membros da família dela que conhecia a um chat em grupo e enviei as evidências que tinha lá com uma explicação. Imediatamente depois, saí do chat e bloqueei todos eles. Não precisava testemunhar as consequências para saber que ia ser bagunçado. A mãe dela nunca gostou de ter a reputação manchada, e eu tinha feito isso bem feito naquele ponto. Georgia nunca mais
mais me mandou mensagem, e não me importo com isso. Ela não gostou do que fiz. Ela tem Derek para ir se importar o suficiente. A sogra vai conseguir o genro que sonhou. Tudo que as duas tiveram que suportar foi alguma vergonha pública. E quão ruim isso pode ser em comparação? O que você faria se as pessoas que juraram te amar se unissem com as pessoas que juraram te tolerar para sabotar sua vida inteira?